Bom dia. Mudanças no trânsito no São Francisco desagrada motoristas e pedestres. Em Imperatriz, a reclamação é por conta do desrespeito à faixa de pedestres. E mais, pagamento do IPVA em cota única com desconto está chegando ao fim. Hoje é 25 de março de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando de trânsito. No São Francisco, motoristas e pedestres reclamam das intervenções feitas em uma quadra que dá acesso à Avenida Marechal Castelo Branco. As modificações pegaram muita gente de surpresa. Antes era possível entrar na rua Paparaúbas. Desde o início da semana, a conversão à direita de quem vem da Avenida Castelo Branco está proibida. Deveria ter tido avisado com antecedência, mas nada que vai impedir nem fazer a gente ficar doido, não. Além de terem sido pegos de surpresa, motoristas reclamam que as alterações no bairro do São Francisco deixaram o trânsito ainda mais lento. Mais lento ainda mais ali na rua 5 ali, que eles deixaram os estacionamentos de todos os dois lados, engarrafa tudo pelo grande número de carros estacionados ali na rua. Tava vindo para cá, aí eu já tava virando quando eu vi todos os carros nesse sentido, aí tive que ir embora. Aí entrando, acabou enrolando tudo, eu não gostei ainda, não me acostumei, melhor dizendo. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, tais mudanças visam garantir maior fluidez na Avenida Castelo Branco e ruas adjacentes. Na Rua Coronel Chaves, que fica mais à frente da Paparaúbas, aconteceu exatamente o contrário. Desde segunda, as conversões à direita agora podem ser feitas. Uma confusão e tanto, não só na cabeça de condutores, mas dos pedestres também. Até o pedestre também ficou um pouco confuso, porque com a mudança ele estava acostumado a olhar para um lado, agora mudou, ele tem que olhar, ficar mais atento. Poderiam ter avisado antes. E olha, em Imperatriz, atravessar a faixa de pedestre tem se tornado uma tarefa muito difícil. É que os motoristas dificilmente respeitam a preferência e, em outros casos, a passagem é arriscada, porque já nem existe sinalização no asfalto. Os estudantes entre 11 e 17 anos se arriscam para tentar atravessar a rua. Na porta da escola até há uma faixa de pedestre, mas está apagada. Tem que esperar a boa vontade de algum parar para a gente passar. E quando não encontra, tem que se arriscar no trânsito. Eles precisam redobrar a atenção para evitar os atropelamentos. Até porque, mesmo quando tem a faixa, muitos condutores não respeitam. Algumas faixas estão sobrepostas a muitas escolas municipais, inclusive. Essa questão, os motoristas acabam desrespeitando essas pessoas que são consideradas pequenas, entre aspas. Muitas vezes a gente sai da escola e não tem a faixa de pedestre para a gente passar e é muito perigoso, porque eles mal respeitam com a faixa, quem dirá sem. Já na rua Urbano Santos, onde fica localizada a Universidade Federal do Maranhão, a situação só piora. Aqui não há nem faixa de pedestre. Os estudantes que descem do transporte coletivo, por exemplo, têm que se arriscar. A gente se sente prejudicado, pois a falta de uma faixa de pedestre deixa a gente impossibilitado até de vir, às vezes, para o outro lado da rua. Muitas vezes a gente tem que parar o ônibus quando está saindo da universidade e tem muitos carros passando, motos. Além de não ter uma faixa de pedestre aqui em frente à universidade, os alunos também reclamam da falta de sinalização do estacionamento da instituição, já que é grande o fluxo de entrada e saída de veículos. E a paralisação dos ônibus, que estava programada para esta quarta-feira, foi suspensa para o alívio da população. A greve tinha como objetivo protestar contra os salários atrasados da categoria. Mensalmente, os vencimentos dos rodoviários são pagos em duas parcelas. A primeira, referente a 60% do salário, é pago no 5º dia útil do mês. Os outros 40% devem ser pagos até o dia 20, o que não ocorreu em março. Com o anúncio da paralisação marcada para hoje, empresários correram para depositar o valor nas contas dos trabalhadores. E a seguir, o pagamento do IPVA em cota única com desconto está chegando ao fim. Agora são 7h37. Você confere imagens do tempo na capital. O Bom Dia volta já.
O prazo para pagamento do débito do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai até o dia 31 de março. Essa medida beneficia qualquer uma das 120 mil empresas cadastradas que possua dívida com o fisco estadual. A anistia de 100% das multas e dos juros vale para débitos contraídos até 31 de julho de 2014. E atenção, motoristas, o pagamento do IPVA em cota única está chegando ao fim. Quem não pagou a primeira parcela do valor, automaticamente deve pagar o valor integral de uma só vez. O pagamento do IPVA 2015 pode ser feito em cota única ou parcelado em até 3 vezes. Mas quem não quer ficar devendo só tem até o final da semana para acertar as contas com a Cefaz. Se ele não pagar em cota única até o dia 27, ele vai sofrer sanções junto aos órgãos de trânsito do nosso município. Já quem prefere parcelar o valor precisa ficar de olho na tabela de placas dos veículos. Os proprietários também devem observar o calendário com os prazos para quitação de cada parcela. Se o prazo do pagamento da primeira for descumprido, o pagamento do IPVA só poderá ser realizado em cota única. Quem perdeu a primeira cota, que foi no mês 2 do IPVA, agora só tem a opção de ser na cota única, que é até o dia 27. Após o pagamento do imposto, da taxa e do seguro DPVAT, o contribuinte receberá em seu endereço, em até 10 dias úteis, o certificado de registro e licenciamento do veículo. Uma das vantagens de realizar o pagamento em cota única é que o documento chega mais rápido e o proprietário ainda tem o desconto de 5%. De acordo com a Cefaz, a frota de veículos do estado é de aproximadamente 1.350.000 veículos. A arrecadação do IPVA em 2014 totalizou 280 milhões de reais. A consulta de valores está disponível no site da Cefaz através do banner IPVA ou no site do Detran Maranhão através do ícone licenciamento anual. O pagamento deve ser efetuado nas agências do Banco do Brasil. E a Bovespa teve queda de 0,78% aos 51.506 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,57% e vale R$ 3,12. O peso teve alta de 0,25%, cotado a 35 centavos. O euro teve alta de 0,39% e vale R$ 3,44. E a nova Lei Estadual de Proteção Animal será tema da Quinta Jurídica de março. Sobre o assunto, eu converso agora com a membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Thaís Viegas. Bom dia, Thaís. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Como é que funciona na prática essa nova Lei Estadual de Proteção aos Animais? Bom, a relevância da lei ela se dá em virtude do ineditismo dela em âmbito estadual. E pelo fato de ela ser muito recente, não apenas a sociedade civil, mas também o poder público ainda precisam discuti-la com mais vagar. É uma legislação que, por ser inédita, fixa uma série de medidas, desde educação ambiental, sensibilização para a importância de responsabilidade no cuidado com os animais, com qualquer tipo de animal, quer animais domésticos, domesticados, quer exemplares da fauna silvestre, enfim, há uma ampla preocupação nessa legislação com a educação ambiental, além isso é bem importante de se fixar, do fato de que essa legislação prevê uma série de infrações administrativas relacionadas à tutela jurídica da fauna. Então, comportamentos como submissão de animais a condições de maus tratos, a situações de crueldade, submeter animais, por exemplo, a trabalho excessivo. E aí você fala de trabalhos excessivos, a gente não pode esquecer, inclusive, de falar da carroça, do burro, do jumento, que a gente sabe que tem muitos carroceiros, a gente não tem como generalizar, lógico, mas a grande maioria acaba maltratando esses animais. Será que teria uma possibilidade de alguma fiscalização, até mesmo no cumprimento dessa lei? Sem dúvida. O propósito dela, e isso se vê por um rol bastante extenso de infrações e de sanções administrativas, e inclusive há uma disposição expressa quanto à regulação dos veículos de tração animal.
possibilitando a esse animal tempo para descanso, para alimentação, para dessedentação, ou seja, para tomar água, enfim. Então, o propósito, como se percebe, é coadunar não apenas o interesse da proteção jurídica da fauna, mas também o reconhecimento, especialmente no contexto local, de que ainda existem muitas atividades sociais, especialmente de uma população de baixo poder aquisitivo, uma população hipervulnerável, que também precisa ser sensibilizada quanto à importância de se proteger esses animais, dos quais essa população depende. Então, com o propósito de discutir essa nova lei estadual, a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil realiza nessa quinta-feira, uma quinta jurídica em que se discutirá essa legislação, essa lei estadual. Está, inclusive, passando aí algumas imagens, né, de alguns animais, você pode observar nas imagens agora, de alguns animais que, por algum motivo, já sofreram algum maus tratos. Inclusive, na nossa produção, olha, aquele ali, inclusive, chuta o animal. E aí? O animal, inclusive, acabou morrendo, né? Ele foi baleado e acabou morrendo. O que acontece no caso dessa pessoa, desse monstro, né? Que chutou dessa forma e que acabou matando esse animal? O que pode acontecer com essa pessoa? No Brasil, além de haver responsabilidade civil, há também, em nível federal, a fixação de responsabilidades no âmbito penal, além das infrações administrativas, que inclusive estão contempladas na lei estadual. Então, há uma ampla gama de responsabilidade, tanto administrativa quanto civil e criminal, ou seja, quem promove maus tratos comete crime ambiental. E, em virtude dessas previsões legais, o responsável pode ser objeto dessas sanções. É bem verdade que nós ainda estamos iniciando um processo de concretização. Tudo muito lento ainda. Os órgãos e entidades responsáveis pela responsabilização estão organizados, mas é claro, sempre há algo a avançar. E é para contribuir com o amadurecimento desse debate que é bem importante que se discuta, que se reflita sobre o conteúdo dessa nova lei estadual, que, como eu disse, é bastante recente, é apenas de 2012, de dezembro de 2014. Então, a gente ainda precisa se estruturar política e administrativamente para dar o máximo de concretude possível a essa norma. E aí você fala, quando a gente fala de infrações, lógico que as pessoas querem saber realmente se essa pessoa, esse monstro, como a gente mostrou, infelizmente, ainda há pouco aqui, como é que ele pode ser punido, se ele pode ser preso, quais as sanções, principalmente administrativas, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. As empresas também poderão ser prejudicadas, podem ser prejudicadas, principalmente no que diz respeito a maltratar os animais? A lei estadual, essa que nós discutiremos no encontro dessa quinta-feira, fixa uma série de infrações administrativas e das respectivas sanções, como, por exemplo, sanções de multa simples, multa diária, a suspensão, a interdição temporária ou definitiva das atividades da pessoa jurídica, da empresa que promova algum tipo de lesão à fauna, além da possibilidade de essas pessoas jurídicas serem impossibilitadas, terem suspenso o acesso a financiamento de instituições financeiras oficiais. Então, isso é algo importante, considerando que se trata de uma porta de entrada de oxigenação financeira das empresas. Então, é bem importante se dizer que essas infrações, essas sanções, elas são aplicáveis direta e imediatamente, e disso depende, claro, uma estruturação, não apenas do poder público, da administração pública, como também uma importante sensibilização social, no sentido de denunciar, no sentido de informar ao poder público a ocorrência de ilegalidades, a ocorrência de maus tratos. Você falou aí em denúncia, e é algo também muito importante. O que a gente tem percebido é que com esse crescimento, essa ascensão das redes sociais, as pessoas publicam muita coisa do que acham interessante e que na maioria das pessoas não é. A gente tem observado que nas redes sociais as pessoas começam a expor a violência
né, contra esses animais. A gente, inclusive, já presenciou, já até fizemos reportagem. Como é que a pessoa, o nosso telespectador, que nesse momento está assistindo aqui o Bom Dia Maranhão, como é que ele pode fazer para ele denunciar essas pessoas que estão na rede social e mostram aí, acham bonito e mostram o maltrato aos animais? Nisso é bem importante a participação não apenas dos cidadãos isoladamente considerados, mas também das organizações da sociedade civil, que podem se dirigir aos órgãos ambientais e, inclusive, se socorrer da importantíssima atuação do Ministério Público relatando esses fatos. Quer dizer, na tentativa, então, de se promover as medidas legalmente previstas em desfavor dessas pessoas que promovem algum tipo de lesão à fauna. E quando eu falo fauna, é fauna doméstica, também silvestre. É nesse sentido que a lei estadual promove uma importante contribuição ao empoderar a sociedade civil da possibilidade de se dirigir aos órgãos públicos de proteção ambiental e relatar esses fatos, de modo que sejam tomadas as medidas legalmente previstas e no sentido, claro, sempre, de impor uma sanção àquelas pessoas físicas ou jurídicas que promovam esse tipo de lesão à fauna. Ok, eu conversei com Thaís Viegas, que é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Thaís, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que a quinta acontece amanhã, na quinta-feira aqui em São Luís. Isso, eu agradeço imensamente o convite, em nome da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pela doutora Lorena Saboy, e reitero aqui o convite a toda a população maranhense para estar presente amanhã, a partir das 19 horas, no auditório da OAB, em nossa quinta jurídica. Muito obrigada. Mais uma vez. E a seguir, venda de peixe por conta da Semana Santa é intensificada em Imperatriz. Agora são 7 horas e 51 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Estudantes matriculados no ensino superior que desejam participar do Universidade para Todos, o ProUni, e não têm bolsas disponibilizadas para o curso, poderão aproveitá-las em áreas afins da mesma instituição em que estudam. As inscrições começaram na última segunda-feira e vão até o dia 31 de março para os calouros e até o dia 31 de maio para aqueles que já matriculados e sem o benefício. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No Maranhão, o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove de forma rápida e isolada, principalmente entre a tarde e a noite. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal, Barreirinhas e Colinas, a máxima é de 31 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 33. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 32 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Semana Santa chegando e os maranhenses devem investir na compra de peixes para manter a tradição de não comer carne vermelha. O Procon lançou lista com os preços nas 2 maiores cidades do estado para ajudar os consumidores. As opções são variadas: pescada amarela, tambaqui, jaú e outras espécies. Sônia tem a sua preferência. O tambaqui. Dá pra fazer que tipo de prato? Você compra ele já pensando em quê? Bom, eu penso nele assado na brasa ou então cozido. Na área central de Imperatriz, a Avenida Beira Rio é o principal ponto de comercialização do pescado. Nos bairros, a Feira do Bom Sucesso também ganha destaque. Nesse período da quaresma, as vendas são maiores e os vendedores continuam preparados. Estamos preparados, assim, a expectativa é grande, né? Esperamos só o consumidor aqui à procura do peixe. O comércio promete aquecer as vendas durante a Semana Santa. A vendedora Roberta já está pronta para atender os pedidos. Pescada amarela, pescada branca, caranha, filhote, porque é um peixe que sempre tem, não falta. Porque é um peixe que não é só em Piracema que vende, aí por isso sempre tem. Por enquanto, não houve aumento no preço do pescado. No atacado é possível encontrar o quilo da caranha a R$ 8,00 e o da pescada amarela a R$ 25,00. No varejo, a caranha custa R$ 10,00 e a pescada amarela R$ 30,00 o quilo. E agora futebol. A diretoria do Motoclube convocou a imprensa para falar sobre a grave crise em que vive o time.
Houve ameaça de fechar as portas caso não haja investimento imediato. O arrombamento na sede do clube pode ter ajudado a piorar a situação que já era de crise. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas as primeiras informações dão conta de que foram levados materiais de treino, além de aparelhos eletrônicos e de cozinha. Segundo a direção, não havia segurança no CT. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia de São José de Ribamar. Não dá para fazer futebol sem financiamento, sem recurso. Ou a gente tem financiamento, ou a gente tem que parar de fazer futebol desse jeito. A gente pede, nesse momento, é que a torcida venha, é que os conselheiros se somem a nós nesse momento, para a gente não interromper esse trabalho que a gente está fazendo. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias você já sabe, é só acessar o nosso portal idifusora.com. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.